Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês e gostaria de ler um texto que está em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ler mais uma vez? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, onde a sua glória tomou conta deste lugar e das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor já tem ministrado tanto aos nossos corações. E agora nós queremos te pedir, Senhor, que da mesma maneira, o Senhor, como um Pai que tanto nos ama, que o Senhor venha revelar também a sua palavra ao nosso coração. Que o Senhor revele os seus segredos, aquele que o Senhor tem reservado aos seus filhos. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, com as verdades da sua palavra cravada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Nós conhecemos, e provavelmente você conhece também alguém, em que tem uma visão distorcida de Deus, né? do seu relacionamento com Deus, e também da sua personalidade, da sua identidade como filho de Deus, né? E essa distorção nessa mentalidade que algumas pessoas têm, e talvez em alguma área aqui também nós temos essa distorção nessa maneira de enxergar Deus como nosso Pai, nos impede de vivermos coisas que estão reservadas para os filhos de Deus, né? E hoje nós queremos conversar um pouco sobre isso, para que nós possamos ter esse entendimento do que o Senhor tem para as nossas vidas e para cada um de nós como filhos de Deus. Então, nós entendemos que nós somos filhos e não escravos, né? Algumas pessoas nesse pensamento distorcido se enxergam como um escravo, né? Talvez não com essa nomenclatura, mas as suas atitudes demonstram isso. Outros se enxergam como trabalhadores do Senhor e também não conseguem usufruir, né? ou potencializar, vivenciar tudo isso que o Senhor tem como uma fonte de poder para os seus filhos. E nós vemos isso, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? A grande maioria aqui já deve ter ouvido, lido e ouvido também tantas pregações a respeito dessa parábola. Mas nós vemos que esse pai, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos resolveu, né, por alguma coisa aí que deu na telha dele, pedir a sua parte da herança para o pai. E lá em Lucas 15, 12 diz que o filho mais moço o mais moço desse, calma, vai dar certo, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Em outras versões diz que repartiu entre eles os bens. Então esse filho aqui, né, o filho mais novo, ele pediu a parte que ele tinha da herança. E assim que ele encheu o bolso com a sua parte da herança, né, ele saiu e foi morar distante do pai, né? Com essa grana toda aí que ele ganhou da herança, ele resolveu ir fazer festa, né? Mas não foi uma festa muito legal, né? Ele foi gastar a sua herança de uma maneira em que ele estava ali com prostitutas e estava tendo uma vida completamente imoral. E ele usando os recursos, né, essa herança ali do seu pai, para poder agir dessa forma. Embora ele saiu com muito dinheiro, né, da herança, mas depois de um tempo o dinheiro acabou. E ele foi procurar um trabalho onde ele pudesse ter alguma fonte de renda, porque ele já estava passando fome. E ele conseguiu um trabalho de cuidador de porcos. E esse trabalho nessa época era algo
o pior que tinha, porque para um judeu ele ser um cuidador de porcos era o que tinha de mais baixo que ele poderia fazer. E esse filho agora ali, o filho pródigo, né? Mesmo ele estando lá cuidando dos porcos, ele não conseguia nem para se alimentar. E agora ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Ali as vagens ou a lavagem que os porcos comiam, ele queria também poder se alimentar daquilo, mas o texto na Bíblia, depois você pode ler, que ele fala que nem isso davam a ele. E esse filho então, ele passou de um filho aonde morava ali com o pai, ele passou a ser um escravo, né? Ou até mesmo ter ainda um lugar pior do que o escravo, porque o escravo, embora não lhe fosse um direito, mas o seu dono, o seu senhor, sempre lhe dava pelo menos moradia e comida, né? Porque ele precisava que o escravo tivesse bem, para que pudesse trabalhar. E esse filho aqui já estava numa posição até inferior a um escravo, porque nem mesmo a comida ele tinha para poder se alimentar. E nesse ambiente de miséria, ele lembrou do seu pai, ou da casa do seu pai. E então ele, por essa lembrança que ele teve do seu pai, ele voltou para casa. Mas muito mais importante do que ele ter voltado para casa, né? Ele descobriu o poder de ser filho. E esse é o nosso tema de hoje, né? O poder de ser filho. Porque não basta só nós sermos filhos, mas sobre o legado do nosso pai, há um poder nisso. E tantas coisas que nós temos o direito de usufruir, porque nós temos esse pai sobre nós. Então hoje nós vamos ver pelo menos 3 razões que transformam essa nossa mentalidade, né, de escravos ou trabalhadores para filhos que têm poder do Senhor sobre a sua vida, amém? Então, para que nós possamos entender, para que nós possamos vivenciar então esse poder sobre os filhos, a nossa primeira razão é nós conhecemos a identidade do Pai. Nós não vamos conseguir saber quem nós somos, ou para onde vamos, ou o que nós temos direito, se nós não conhecemos o nosso Pai. Nós não temos como ter o poder de sermos filhos, se nós não sabemos quem é o nosso Pai. E agora, essa é uma das perguntas em que nós vamos responder a respeito de quem é o seu Pai. E aqui nós não vamos estar falando do seu Pai natural, mas do nosso Deus, né? O nosso Pai que tanto nos ama. Então, nesse versículo em que a gente leu de Lucas 15:12, diz que, né, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Então aqui parece que ele entende que esse homem é o seu pai, mas quando nós vamos ver, ele não tem realmente como pai, ou ele não se enxerga como filho, porque embora ele chame esse homem de pai para ter a sua herança, mas como nós sabemos, a herança, quem tem direito é quando o seu pai ou a sua mãe morre, né, e você não tem ninguém sobre você, então você tem direito a uma herança. E aqui nós já vemos que esse filho não honrava o seu pai da maneira em que devia. Ele não tinha essa identidade do pai, mas ele achou que ele poderia então sair de casa e cuidar da sua vida melhor do que se estivesse com o pai, que essa independência que ele estava procurando ia ser uma vida muito melhor do que ele está na casa do pai. Mas eu penso assim, e tenho certeza que você também, né, que o melhor lugar para nós estarmos é na casa dos nossos pais, né, porque alguém que tem um pai que cuida muito bem de você, um pai que te ama, que filho queria sair da casa desse pai? Ninguém ia querer sair da casa de um pai que te cuida tão bem. E por que é tão bom nós sermos filhos? Porque o filho, ele não precisa se preocupar, né, com várias coisas, principalmente se, né, você mesmo que tem seu filho aí e ele é pequeno, né, o seu filho não se preocupa com o preço das coisas. O seu filho não se preocupa se você pagou o aluguel, tem direito ou não, tem dinheiro ou não para fazer isso.
você vai ter que providenciar um lugar para vocês morarem. Ele não fica pensando se amanhã vai ter alimento ou não, mas o pai vai cuidar do seu filho, o pai vai prover a roupa, o pai vai prover segurança sobre ele. Então, por que um filho sairia da sua casa, tendo alguém que cuida tão bem? Mas o único filho que pode sair da sua casa nesse contexto é porque ele realmente não conhece o pai que tem, não conhece a identidade do seu pai. Então nós vamos ver aqui quem é o nosso pai, quem é o nosso Deus. Então, esse homem aqui, que queria ter essa liberdade e tomou essa atitude para ter uma liberdade, foi o que escravizou ele. Mas nós vemos que em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o seu pai. Esse texto já nos diz que o nosso pai, ele é o Todo-Poderoso, e não há nada que ele não consiga suprir sobre as nossas vidas. Nós mesmo como pais naturais, com toda certeza você gostaria de dar ainda uma vida melhor para o seu filho, e às vezes somos limitados nisso, mas o nosso pai que está no céu não tem essas limitações como nós. E como diz a palavra de Deus, se nós que somos maus damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais ao pai que está no céu. Será que o nosso Deus, por alguma razão, nos impediria de viver o melhor nessa terra, simplesmente porque Ele não quer lhe abençoar? Então, esse nosso Deus é um Deus que tudo pode, não tem causas impossíveis em que Ele não possa resolver. Em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus entregou pelas nossas vidas o que Ele tinha de mais precioso, que era seu Filho Jesus, e fez isso para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, será que qualquer outra coisa aqui nesse mundo seria mais importante ou precioso para Deus do que o seu Filho Jesus? E se nem isso que era tão precioso, o seu Filho, Ele entregou por nós, com toda certeza todas as outras coisas também o Senhor nos dará, e o melhor ainda, graciosamente, ou pela sua graça. O nosso Deus é um Pai que cuida de cada um de nós. A Bíblia fala que Ele cuida dos lírios do campo que será lançado ao fogo. Diz que cuida das aves do céu que não plantam, mas mesmo assim nunca falta alimento. Será que nós não somos mais importantes do que o lírio do campo ou as aves do céu? Com toda certeza, seu Pai te ama muito mais do que essas coisas e cuida da sua vida. Mateus 6 diz que nós não devemos se inquietar com o que comer ou com o que beber, ou com o que vestiremos. E no versículo 32 diz: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse texto está falando que essas coisas de com o que vestir, com o que comer, é uma preocupação, mas para os gentios, aqueles que não têm um pai, aqueles que não temem a Deus. Eles se preocupam com isso e devem se preocupar, mas os filhos de Deus têm um pai que cuida de todas as suas necessidades, e nós nem podemos se ficar preocupados com isso ou ficar inquietos, porque quando nós ficamos inquietos pela provisão do Senhor, nós estamos preocupados que Deus não possa ter o poder para cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Nós estamos declarando com a nossa fé que nós temos um Pai incapaz, e com toda certeza entristecemos o coração de Deus por isso. Então que o nosso coração tenha plena confiança no Senhor, porque Ele é um Pai generoso, Ele é um Pai que cuida, Ele é um Pai que nos guarda em tudo. Então nós não podemos também ter essas preocupações. E para a gente encerrar essa parte da identidade que nós devemos ter do nosso Pai, olha
a importância de nós termos essa certeza. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, quando Jesus ali foi batizado, diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Deus aqui está reafirmando em Jesus que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus já não sabia que era o Filho de Deus? Jesus já tinha certeza que ele era o Filho de Deus. Mas com essa palavra aqui, né, o Senhor, o seu Pai, estava empoderando e dando autoridade para Jesus, né, diante aqueles que estavam ali naquele momento. E também certificando no seu coração, não só que Deus era o Pai dele, mas que Deus estaria com ele em todo momento e que ele não precisaria temer nada do que viesse. E assim que Jesus sai aqui desse momento, ele é levado para o deserto. E quando ele é tentado no deserto, a gente vai ver que todas as tentações em que o diabo foi fazer para ele, o diabo falava assim: se tu és o Filho de Deus, faça tal coisa. E o diabo sabe tanto o poder que tem quando ele corrompe a nossa identidade no Senhor, que é aonde ele consegue agir. Mas Jesus tinha tanto essa confiança, essa certeza que realmente o Pai era com ele, que qualquer daquelas coisas em que Satanás estava oferecendo para Jesus, ele mesmo poderia fazer. Não precisava que Satanás fizesse qualquer coisa, como tentou ele ali, que ele se jogasse do pináculo, que ele transformasse a pedra em pão. Mas justamente dele conhecer o seu Pai, que ele não faria isso. Então, esse poder que nós temos por ser filho de Deus, não significa que nós devemos fazer qualquer coisa, não temos limites, mas esse poder nós precisamos usar também, para que nós possamos alegrar o coração de Deus, para que nós possamos alegrar o coração do nosso Pai. E nós vemos que todas essas situações ali em que Jesus passou no deserto, não mudou a realidade porque ele era o Filho de Deus. Por ele ser Filho de Deus, a pedra realmente não se transformou em pão sozinho. E todas aquelas questões em que aconteceu, continuou da mesma forma. Mas justamente nós vemos a certeza de Jesus, porque essas situações em que não foram transformadas por ele ser Filho de Deus, não modificou a certeza e a identidade que ele tinha em Cristo. E nós devemos ser dessa mesma forma. Então, se por alguma razão nós temos alguma questão, colocamos diante da presença de Deus, para que Deus realize uma cura sobrenatural de uma enfermidade que a medicina falou que não tem cura. Isso não pode mudar a nossa identidade em Cristo. Qualquer outra situação, qualquer deserto que nós possamos passar também, não pode influenciar a nossa identidade com Cristo, a nossa identidade com o nosso Pai, e nem a do nosso Pai para conosco. Então nós temos que viver na certeza, não tem mudança, de que realmente o nosso Pai cuida de nós, e Ele quer o nosso bem. Então, se alguma situação Ele realmente mover com o sobrenatural, amém, foi feita a vontade de Deus. Mas mesmo se nós oramos, entregamos, jejuamos e fazemos todo o papel em que nós temos que fazer como filho de Deus, e não acontece, Ele continua sendo o nosso Pai. Essas coisas não podem mudar a característica de nós para com o Senhor. Então, nós devemos viver com essa certeza em nosso coração, de que o nosso Pai é um Pai amoroso, que nos cuida e nos guarda em todos os momentos. Então, qual é o nosso primeiro ponto? Amém, a identidade no Pai. E a segunda razão em que transforma a nossa mentalidade é nós conhecemos o amor do Pai. Vamos ver a atitude desses dois filhos, do filho pródigo e do seu irmão, perante ao seu pai, se eles tinham realmente uma atitude de filhos ou uma atitude de escravo. Primeiro, o filho pródigo, quando ele foi ali então gastar a grana que ele recebeu da sua herança, ele, depois que deu tudo errado, depois que ele perdeu tudo e não tinha mais nem o que comer, estava passando fome, estava sujo,
ele se lembrou que os funcionários do seu pai tinham pão em abundância. E nós vemos isso lá em Lucas capítulo 15, versículo 16 e 17, que diz assim: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A nossa independência, quando nós se afastamos da casa do Pai, quando nós se afastamos da presença do Pai, nós vamos estar se dirigindo a um lugar de fome. E eu não estou falando só de uma fome física, onde nós vamos ter a escassez de alimento, como esse filho estava. Mas muito mais, ou pior do que isso, é nós temos a escassez da falta da presença do Pai. Quando nós não temos para quem recorrer, ele estava lá e ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos ele podia desfrutar. E aí ele lembrou que os funcionários do seu pai tinham pão em abundância. Aqueles funcionários não eram filho do seu pai, mas eles tinham o pão. E às vezes nós se dirigimos para um lugar longe da presença do Pai, e aí no nosso coração pode começar uma dúvida de: Deus está me abandonando? Porque Deus não está sendo a provisão sobre a minha vida? Mas o problema não estava no pai, porque lá na casa do pai tinha pão. Era o filho que estava no lugar errado. Era o filho que não estava desfrutando da presença do pai. Até aqueles que não eram filho tinham a provisão sobre a vida deles. E nós vemos esse homem aqui que estava com a sua vida escassa. Eu não sou a favor do pensamento de que a vida do crente é um mar de rosas e vai ser tudo muito tranquilo. Como também não sou adepto da ideia de que se as coisas estão dando errado na vida de alguém é porque ela está em pecado, né? Assim como os amigos do Jó. Mas quando alguma área da nossa vida nós começamos a entender que tem algo espiritual que está barrando, que não está fluindo, que nós estamos tendo escassez, que nós estamos tendo fome naquela área, é muito importante que nós façamos uma revisão do nosso relacionamento com o Pai. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos no lugar aonde Ele reservou para nós. Porque às vezes você vai perceber que por alguma razão, algumas questões na família não se encaixam mais. E não tem como resolver, parece que é uma bagunça, mesmo que você tenta conversar, tenta resolver, tenta fazer algo, mas não se encaixa. É a escassez do pai, é a falta da presença do pai na família, no casamento. Às vezes a vida financeira da gente começa a virar uma bagunça, e por mais que você ganha muito bem, você faz várias coisas para que possa mudar essa realidade, mas a vida financeira não deslancha. Não é porque não está entrando pouco dinheiro, mas é porque o pai não está presente nessa área. Às vezes situações em que você tinha vitória e caminhava em vitória, e agora não consegue mais vencer essa tentação. É a falta da presença do Pai nessa área. Então, sempre quando nós tivermos algum momento em que a nossa vida em alguma área está em colapso, volte dar uma olhada, ver se o papai está do nosso lado. Porque é bem provável que nós estamos sendo independentes nessa área. E o Senhor não pode nos abençoar. O pão está lá, é a gente que tem que estar junto com o Pai, e nós vamos poder então desfrutar da provisão do Senhor sobre as nossas vidas. E aí nós vemos a atitude desse filho pródigo então, quando ele estava querendo voltar para a casa do pai, né? E ele começa a ensaiar um discurso muito bonito. Lá em Lucas 15, 18 e 19 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Veja que frase linda, parece muito bonito isso que esse filho está fazendo, né? Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, e agora eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Então o Senhor tem uma vaga de emprego aí para mim, me trata só como um servo, e eu já vou ficar muito feliz. E nós vemos que a mentalidade desse filho não mudou. Enquanto ele estava dentro de casa ali, antes de pedir a sua herança, ele tinha uma mentalidade de um servo, de um escravo.
Agora ele foi, saiu de casa, gastou todo o seu dinheiro, ficou lá em uma posição pior ainda do que escravo, porque ele não tinha nem o que comer. Agora ele volta para a casa do pai, e ele pede para o seu pai para continuar sendo escravo do pai. E isso que parece que é uma frase muito bonita, onde ele se arrependeu e está pedindo perdão, na verdade ele não está. Ele só está mudando de lugar, mas a sua mentalidade é a mesma. Ele era escravo cuidando de porcos, agora ele é escravo na casa do pai. Mas, e o poder de ser filho? O que ele está vivenciando? Isso que esse homem está fazendo é como se eu pequei tanto, eu errei tanto, e agora eu vou chegar diante de Deus pedir perdão dos meus pecados. E aí eu chego diante de Deus e falo, nossa Deus, eu pequei tanto, eu fiz tantas coisas horríveis, tantas coisas imundas, e agora eu quero pedir perdão para você, papai. Você me perdoa, Deus? E Deus vai falar, claro, meu filho, eu te perdoo, você está perdoado. Aí eu chego para Deus e falo, então tá bom, Deus, muito obrigado que você perdoou os meus pecados. Mas agora o Senhor pode me mandar para o inferno do mesmo jeito. Não mudou nada, minha vida de pecado me mandava para o inferno. Agora eu peço perdão para Deus e vou ir para o inferno do mesmo jeito. Quando nós alcançamos o perdão do Pai, as nossas acusações são zeradas. As nossas acusações são perdoadas. E se realmente ele estivesse pedindo perdão, ele estaria restituído à posição de filho. Mas a sua mentalidade ainda não era essa. A mentalidade que ele tinha continuava sendo a de um escravo, só em um lugar diferente. Antes do escravo de fora, agora ele é um escravo na casa do pai. Agora ele se achava tão indigno de poder ser filho. E agora nós vemos a atitude do outro filho, né, que está em Lucas 15, 19. Né, o irmão mais velho que ficou dentro de casa. Diz assim, né, quando ele viu ali então que o seu irmão tinha gastado tudo, o dinheiro, a sua herança daquela maneira, e o seu pai agora preparou uma festa para recebê-lo. Aí ele fala assim, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. E agora nós vemos a fala do filho que ficou em casa, e que fala tão linda. Esse filho aqui falando para o pai, meu pai, o seu filho, esse aí, olha, quanta bobeira, quanta burrada ele fez aí na vida, mas eu sou um filho que eu nunca transgredi um dos seus mandamentos, eu nunca agi, eu nunca saí de casa, eu nunca fiz nada disso, eu sempre estou aqui dentro de casa, cuidando de tudo que é do Senhor. Mas ele também tem a mesma mentalidade de um empregado. Aí ele fala para o filho, o que ele está dizendo para o pai? Pai, eu sou o melhor empregado que o Senhor tem aqui na sua fazenda. Eu sou um empregado que nunca faltei o serviço. Eu sou um empregado que sempre obedeci tudo que você falou. Mas o meu salário está sendo muito baixo. Você nunca me deu nem um cabrito para eu poder celebrar. Então ele tinha essa mesma mentalidade. O filho pródigo achava que ele era muito indigno para ter o amor do pai. E esse agora ele está falando que ele já fez muito, e o pai está o amando pouco. Também não mudou nada. Um acha que tem pouco a oferecer ao pai, e o outro está achando que já ofereceu muito. Então nós vemos que esses dois filhos estão tendo uma atitude errada, porque o amor do pai não é movido por isso. O amor do pai não é movido para as nossas vidas com o quanto nós merecemos, porque se fosse pelo que nós merecemos, não mereceríamos nada. O pai não nos ama pelo que a gente pode fazer, mas justamente ele nos ama porque nós somos filhos. E nós vemos que esse pai aqui, né, em que tinha dado a herança para um filho, e o outro também que tinha tudo para poder usufruir. Quando ele fala, eu não ganhei nem um cabrito, o pai dele fala para ele, um cabrito? Mas eu não preciso te dar um cabrito, porque tudo que eu tenho já é seu. Esse é o amor do pai. Então, o mais novo já tinha pegado a sua parte da herança, o restante agora que tinha lá, o pai está falando que é do filho mais velho, e o que sobrou para o pai? Nada. Não sobrou nada para o pai, porque ele deu uma parte para o mais novo e uma parte para o mais velho.
E agora esse pai então estaria sem nada, desprovido de qualquer recurso, porque ele deu herança aos filhos. Foi o pai que conquistou tudo e ele deu tudo aos filhos. E a gente pode pensar, puxa, mas esse pai agora se tornou um miserável, o pai não tem nada. Mas esse pai aqui tem a mesma atitude que o nosso Deus tem para conosco. O nosso Deus também nos deu tudo. E esse pai aqui, tudo que ele construiu, ele já construiu para os filhos. E nós vemos que Deus também, tudo que ele construiu, já construiu para nós. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz assim: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto está falando que tudo que Deus fez, ele entregou para Jesus. E você é um co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas estão disponíveis para nós. Mas a nossa mentalidade errada ainda nos faz sentirmos como servos, empregados ou escravos. Aquele que não desfruta. O mais novo estava em casa e não desfrutou. E quando ainda pegou a sua herança, desfrutou de uma maneira errada. O mais velho que podia desfrutar de tudo, mas talvez desfrutava até menos do que os próprios empregados do pai, porque, como ele falou, nunca tocou em nada do que tinha. E agora o Senhor criou tudo para cada um de nós. E nós se abstemos de poder desfrutar do que o Senhor criou para você. E aí, quando nós não desfrutamos do que o Senhor preparou para nós, nós entregamos na mão do ímpio para que ele possa fazer ou ter uma vida dissoluta, assim como o filho pródigo. Tudo que o Senhor criou, ele não precisa de nada disso. Deus não precisa de oxigênio, não precisa de carro, não precisa de dinheiro, não precisa de nada disso. Para quem ele criou? Fala, para mim. Foi para você. E aí, por que nós não vivemos isso? Por que nós não desfrutamos do Pai? Talvez porque nós nos sentimos muito indignos. Já erramos tanto e achamos que não temos direito de poder usufruir do que o Pai tem. Ou, por outro lado, talvez até achamos e vamos contra Deus quando achamos que, puxa, eu faço tanta coisa, eu lidero célula, eu vou nos 2 cultos, eu faço isso, e eu vou na oração, e eu discipulo, e eu faço isso, e Deus não muda a minha realidade. Mas não vai ser porque você trabalha, serve, que Deus também vai fazer ou vai te dar para você usufruir. Deus ama que nós servimos, mas não nos ama porque nós servimos. Nós servimos o Senhor, é uma demonstração de amor e gratidão ao nosso Pai, mas não é uma moeda de troca para com Deus, não é uma moeda de troca para nosso Pai. Quando o Anthony e a Júlia, eles arrumam o quarto deles, isso não faz eu amar eles mais ou menos, isso me deixa feliz, mas não aumenta o meu amor. Deus também nos ama assim, não pelo que nós fazemos, mas Ele já nos ama. Inclusive, a palavra de Deus diz que antes de nós estarmos aqui na igreja e ser chamados cristãos, enquanto nós estávamos no mundo, na perdição de pecado, Ele já nos amava. E se antes nós éramos tão impuros que não tinha nada a oferecer, hoje também nós não temos nada a oferecer para Deus que possa mover o seu amor. Mas a nossa posição como filhos de Deus, o poder que temos em ser filhos de Deus, vai mudar a realidade de como nós vivemos. E essa realidade, sim, que transforma toda a nossa vida. Então, tudo que Deus criou, Ele criou exclusivamente para cada um de nós. Se Deus fosse agir pelo que nós oferecemos, ou como aqueles filhos, né, o que não tinha nada a oferecer seria condenado. O que tinha muito a oferecer seria condenado da mesma forma. E Deus é um Pai que nos ama tanto, e Ele não tem prazer em nos condenar, porque quando nós somos condenados, nós não temos mais a presença do Pai, estamos distante dEle. Mas justamente Deus tem prazer em nos perdoar, porque quando nós somos perdoados das nossas transgressões, é quando o Pai pode nos ter de novo perto dEle. E Ele quer tanto, tanto, tanto nos perdoar, que Ele enviou o Seu Filho Jesus, para que não houvesse condenação sobre nós. E quando nós tomamos essa posição agora em Cristo, de que não há mais condenação, nós podemos estar na presença do Pai.
Então essas são duas razões que nós temos para que a nossa mentalidade seja transformada. Qual é a primeira? E a segunda? Opa, falei no copo, né? No microfone que fala. E a segunda? Tem que fazer um copo microfone que dá para usar os dois. Então agora, a terceira razão por que a nossa mentalidade é transformada chama-se a revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo é aquilo que nos convence de quem nós somos. Em Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O Espírito Santo revela a necessidade que nós temos do Pai. E quando o Espírito Santo está em nós, nós entendemos que não há outro caminho, outra forma a não ser por Jesus, para que nós possamos ter a nossa vida alinhada com a vontade de Deus. E esse Espírito Santo que está dentro de nós, é o que nós precisamos para que revele quem é o nosso Pai, e também a nossa posição em Cristo como filhos. Agora esse versículo é um resumo, bem dizer, dessa palavra em Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Diz assim: Deus enviou o seu próprio Filho para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos se tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, em algumas versões diz que grita: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Aleluia. Esse texto de Gálatas está falando justamente a respeito do Espírito Santo que revela a nós quem é o Senhor. E esse Espírito Santo que nós temos, que comunica com o nosso espírito, ele não grita patrão, ele não grita juiz, mas ele grita, ele clama: Papai. E isso faz entendermos, até que o nosso espírito entenda pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai que já nos perdoou, e que nós temos uma vida a desfrutar pela presença de Deus. O Espírito Santo é quem tira a nossa mentalidade de escravo e nos dá a certeza da nossa filiação. E esse filho pródigo, quando ele estava voltando para casa, e ali ele veio com aquele discurso de querer ser só mais um servo, nós vamos ler mais uma vez Lucas 15, 22 e 23, que diz assim: mas o pai, quando ele chegou, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e põe um anel na sua mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. O texto diz que o pai viu de longe o filho que estava chegando. Como eu falei, provavelmente esse filho passou muitos dias fora de casa, porque ele saiu com uma boa quantidade de dinheiro, e então até ele gastar todo esse dinheiro, e depois ainda, enquanto ele foi lá tentar um trabalho, com o que se virar, ele ficou vários dias longe de casa. Mas nós vemos que quando ele estava vindo, ainda muito longe, o seu pai já estava o esperando. E aqui nós vemos o quanto Deus nos quer perto dele, aonde ele fica aguardando que nós tomemos uma decisão para ir em sua direção. Mas ele não só ficou esperando, diz que o pai saiu correndo, abraçou o filho e deu um beijo. E quando ele começou ali com aquela baboseira de me torna um servo seu, o pai já começou a pedir para que os seus empregados trouxessem a melhor roupa, um anel, as sandálias, e matasse o novilho cevado. E cada uma dessas coisas aqui tem um significado para nós, como filhos. Quando ele estava chegando ali, ele veio com a sua roupa toda suja, onde ele cuidava de porcos, chegou até a presença do seu pai com alguns trapos.
e o seu pai não foi julgar ele, mas o que você fez com o dinheiro? Mas o pai o abraçou. E ali, quando ele chega todo imundo diante do seu pai, o pai pede para que ele pegue a melhor roupa. A melhor roupa, com certeza, não era a roupa do filho. Porque se você hoje fosse sair de casa, se mudar, a primeira coisa que você pegaria eram as suas melhores roupas, para que você levasse e pudesse usar. E agora, quando ele volta, e essa melhor roupa em que o pai colocou, e agora ele não fede mais, porque ele tem a melhor roupa, agora ele está cheiroso, agora o seu pecado não o acusa mais, porque o pai o perdoou. E essa melhor roupa agora que ele veste, provavelmente era a roupa do seu pai. A roupa do pai era a melhor roupa, não era uma roupa que ele usava todo dia, mas era como uma roupa de gala em que eles reservavam para momentos muito especiais. E é essa roupa que ele coloca no seu filho. Porque Deus está falando que não lembra mais do pecado do filho. Deus não lembra mais do meu pecado e do seu pecado. O pai pede que tragam um anel para pôr no seu dedo. Provavelmente esse anel era um sinete. O sinete era um anel em que tinha como se fosse o brasão da família. E quando eles iam assinar um contrato, fazer alguma coisa, eles marcavam então aquilo com aquele sinete que deixava ali registrado a qual família pertencia. E esse pai agora, ele está colocando um anel no dedo do seu filho e falando para todo mundo que agora aquele filho não é mais um escravo, mas ele tem um pai. E além do pai estar falando isso publicamente, de que aquele homem agora era mais uma vez seu filho, aquele anel também representava para o filho, que cada vez que ele olhasse, ele ia lembrar que ele nunca mais ia ser um escravo, porque ele tinha um pai. Então que nenhuma situação possa nos esquecer que nós temos um pai que nos ama tanto. Quando ele veio com a proposta de ser um escravo do seu pai, e o pai pede agora que colocasse uma sandália nos seus pés. Os únicos que usavam calçados, que usavam sandália, eram os que faziam parte da família. Os que andavam descalço, os escravos andavam descalço. O que o pai está falando para ele, que esse pedido que você fez de ser um escravo meu, um trabalhador, foi rejeitado. Você é meu filho. Então, mais uma vez agora também, quando o pai pede para que matasse um bezerro cevado, e eles fizeram ali uma grande festa. O bezerro cevado também era reservado para grandes celebrações. Quando vinha alguma autoridade, alguém muito importante para a cidade, ou um casamento, era quando eles matavam esse novilho cevado. Mas o pai estava ali sacrificando o novilho cevado, porque o seu filho voltou. E tudo aquilo que aquele filho fez foi uma grande vergonha, porque quando e se tornou público isso, porque quando ele está voltando, o filho mais velho já fala para o pai: mas você está fazendo uma festa aqui para esse filho que gastou todo o seu dinheiro com prostituição? Ou seja, eles sabiam o que o filho estava fazendo, e provavelmente até onde estava. E o pai poderia aqui nesse momento falar assim: não filho, vamos, o filho pródigo voltou, falar: filho, vem aqui em casa, vamos fazer uma jantinha, e aí nós vamos convivendo aqui, vai passar o tempo, as pessoas vão esquecer dessa vida que você levou, e daqui uns dias você começa a ter uma vida normal, porque você fez muita vergonha. Mas não foi essa a atitude do pai. Justamente o que o pai fez, ele matou o novilho cevado, fez uma grande celebração, uma grande festa, um grande barulho, porque o seu filho voltou. Aqui na Bíblia fala sobre essa parábola e tem o título de filho pródigo, mas na Bíblia não diz nada sobre filho pródigo. Esse título foi quando colocaram os capítulos e colocaram esses títulos para que a gente pudesse entender melhor a Bíblia. E nós hoje ainda chamamos essa história de filho pródigo. Esse filho que pródigo significa que gastou de maneira dissoluta o que tinha. Mas quando esse filho volta para casa, ele não volta como o filho pródigo. O pai não chama de filho pródigo. O pai não fala para ele: o meu filho que esbanjou tudo. O pai chama ele de meu filho voltou. Que nós possamos ter esse mesmo entendimento de que o Senhor é em nossas vidas.
Gostaria que você se colocasse em pé. Porque talvez situações e pessoas podem querer lembrar qual foi o seu passado. Talvez quando você estiver em algum lugar, alguém pode falar: não, ali está passando um ex-drogado, ali está passando alguém que se prostituía, ali está passando um ladrão. Mas isso não tem poder, porque você é um filho que tem poder. E Deus te chama de meu filho. Deus não lembra do que você fez. Deus não tem acusação sobre a sua vida. Mas o grande prazer de Deus é poder ter uma festa, porque o filho voltou. Porque o filho está em casa. E nós podemos desfrutar dessa festa. Não só porque voltamos para casa e tivemos uma vida dissoluta, mas mesmo quando eles estão em casa, eles têm tudo aquilo para poder desfrutar. Vamos estar orando? Senhor Jesus, Pai, nós queremos agradecer, Pai, porque você é o nosso Pai. Porque você não olha para as nossas transgressões. Porque você, papai, não espera os nossos méritos para que nós possamos ser chamados seus filhos. Mas ainda aqui temos uma caminhada que não é totalmente segundo a sua vontade, mas mesmo assim o Senhor perdoa os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou o Espírito Santo que está dentro de nós, e quando nós vamos caminhando por um lugar onde é longe da sua presença, esse Espírito Santo fala ao nosso coração que nós não estamos agradando o Papai, de que nós estamos caminhando para longe do Pai, e o Espírito Santo nos lembra da nossa necessidade de estar contigo. O Espírito Santo nos lembra que na casa do Pai tem abundância de pão, que na casa do Pai tem provisão, tem cuidado, tem segurança. E nós queremos viver, Pai, segundo a sua vontade, segundo a sua provisão. Nós somos chamados, Pai, seus filhos, não somos escravos. O escravo, o trabalhador, ele não tem certeza do seu futuro. Mas o Senhor, como nosso Pai, é aquele que já traçou o futuro perfeito para cada um de seus filhos. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos escolhido como seus filhos.